Olá pessoal, vamos agora à nossa sexta e última aula aqui do módulo 3, tá? E agora a gente vai bater um papo sobre uma parte dessa matéria que ela é extremamente importante na hora da gente fazer a escolha das opções, né, que vão ser utilizadas nas estratégias que veremos aí mais à frente, tá bom? Vamos à aula. Muito bem, o que veremos hoje se chama classificação das opções, tá? Já vimos o que são as opções, tá? Da relação que elas têm com as ações, já vimos o que é a série, o strike e o prêmio, já vimos os tipos, né? Call e put, já vimos também os estilos, né? De opções americanas e opções europeias. Agora vamos ver como é que essas opções elas são classificadas, tá? Então vamos lá. A classificação das opções, tá? Essa classificação ela leva em consideração, tá, o strike da opção e o preço da ação. Veja só, lembram que as opções são derivativos, então elas derivam de um ativo, e que no código da opção nós temos algumas letras, né? As primeiras 4 letras dizem respeito ao ativo, né, que essa opção se refere, tá? Então a gente precisa saber o preço da ação, tá, que essa opção se refere, e a gente precisa saber o strike da opção. A depender do strike da opção, essa opção vai ser classificada de 3 maneiras, tá? De 3 maneiras. Aqui nesse slide você está vendo aí embaixo 4 retângulos, né? 4 retângulos com alguns nomes, né? Um branco escrito prêmio, um preto escrito strike, um verde escrito valor intrínseco e um com tom vermelho aí escrito valor extrínseco, tá? Isso nada mais é do que uma legenda para as imagens que vão aparecer aqui para vocês, tá? Então vamos lá. A primeira classificação, tá, que a gente vai ver é uma classificação que ela está presente em grande parte das estratégias que a gente vai utilizar, tá, e que vamos recomendar também. Mas vamos lá. Então, vamos imaginar esta situação aqui, tá? A ação do exemplo é a ação da Petrobras. O código dela, PETRI4. Essa ação, no momento, tá? No momento está custando R$ 28,71, tá? Então, só para título de exemplo, tá? Só para título de exemplo, vamos considerar então a ação da Petrobras custando R$ 28,71, tá? Muito bem. Já temos então o valor da ação. Lembram que eu falei para vocês que a classificação das opções depende, né, do strike da opção e também do valor da ação. Então nós já temos aqui o valor da ação. Vamos lá então. A primeira classificação, tá? A primeira classificação das opções, a gente vai chamar ela de opção ITM, tá? ITM. Isso significa into the money. São as opções classificadas como opções dentro do dinheiro. Ah, vocês vão ouvir muito falar esse termo. Ah, eu quero negociar uma opção ITM. O que significa negociar uma opção ITM? Significa negociar uma opção into the money, ou seja, uma opção dentro do dinheiro. E o que significa ser uma opção dentro do dinheiro? Significa o seguinte, ó. Por exemplo, aqui, uma opção em que o código dela é PETRI G284. O prêmio desta opção, no momento dessa negociação, o prêmio dessa opção estava valendo R$ 1,84. Qual é o strike desta opção? O strike desta opção, R$ 27,71. Veja, pessoal, que o strike dessa opção é menor do que o valor que está a ação no mesmo momento. A ação está custando no mercado
R$ 28,71, enquanto que esta opção tem o strike em R$ 27,71. Ou seja, o direito de compra da ação é por R$ 27,71 se a opção negociada for essa, a PETRG 284. Ou seja, é uma opção de compra da ação da Petrobras com vencimento no mês de julho, que é a letra G, e o strike tem o código 284. Esse código significa que o exercício é dado em R$ 27,71. Então você vai chamar uma opção de opção ITM, ou seja, uma opção dentro do dinheiro, toda vez que o strike da opção for menor do que o valor da ação. Neste caso, nós temos essa situação. O valor da ação é R$ 28,71 e o strike dessa opção é R$ 27,71, ou seja, R$ 1 abaixo, tá? Então, se esse strike é menor do que o preço da ação, essa opção tem valor intrínseco? Tem valor intrínseco. O valor intrínseco, pessoal, lembrem, o valor intrínseco é a diferença entre o preço da ação e o strike da opção, tá? Esta opção PETRG 284, tá? Ela não deve ser negociada, tá? Ela não deve ser negociada com um prêmio menor do que o valor intrínseco, que neste caso é R$ 1. Por quê? Porque se você negociar essa opção com um valor menor do que o valor intrínseco, você vai ter prejuízo, tá? Porque você vai vender essa opção por um valor menor do que R$ 1 e quando ocorrer o exercício, você vai ter que vender as suas ações por R$ 27,71. Mas lembra, você pagou R$ 28,71, não faz sentido, tá? Então você precisa vender esta opção por um valor acima de R$ 1. Tá? Neste caso, tá? Nesta opção, tá? Quando eu peguei essas informações para dar exemplo para vocês, tá? O prêmio dessa opção de fato era R$ 1,84, ou seja, nós temos aí 84 centavos de valor extrínseco. O que significa isso? Que se você vender, tá? Se você vender essa opção, que é a PETRG 284, você vai vender essa opção por R$ 1,84. Esse dinheiro já entra na sua conta. E lá na terceira sexta-feira do mês de julho, tá? Quem comprou esta opção vai poder exercer o direito. E ao exercer o direito, ela vai poder comprar de você as suas ações da Petrobras por R$ 27,71. Ou seja, você já recebeu R$ 1,84 e agora vai receber mais R$ 27,71. Tá? No total, né, você vai receber aí 84 centavos a mais do que você gastou para comprar as ações, né? Porque você gastou R$ 28,71 e você vai receber R$ 27,71 mais R$ 1,84. Então veja que você ganhou 84 centavos nessa operação. Tá joia? Então quando o strike é menor do que o valor da ação, estamos diante de uma opção classificada como ITM, Into the Money, tá? Ou seja, dentro do dinheiro. Agora, nós temos também uma outra classificação, que é a das opções ATM. ATM significa Add to the Money, tá? Ou seja, opções no dinheiro. Um exemplo aqui, se nós pegarmos esta opção de código PETRG 283, tá? 283, esta opção está sendo negociada com um prêmio de R$ 1,20, tá? Esta opção tem o strike em R$ 28,71, ou seja, o strike é exatamente o mesmo valor
que está a ação no momento, ou muito próximo do valor. Tá? Então, sempre que o strike for igual ou muito próximo do valor que a ação está sendo negociada naquele momento, você vai classificar essa opção como uma opção ATM, ou seja, uma opção no dinheiro. Tá joia? Então, quando você ouvir falar esse termo de opção no dinheiro, opção ATM, você sabe que essa opção tem o strike no mesmo nível de preço que a ação está valendo naquele momento. Tá? Tem valor intrínseco essa opção? Não, não tem. Né? Ou se tiver, vai ser muito pouco. Tá? Mas, via de regra, tá? Não tem valor intrínseco. Mas ela tem valor extrínseco. Tá? Tem valor extrínseco. Neste caso, o valor extrínseco é de R$ 1,20. Então, você vai comprar a ação, por exemplo, você compra a ação por R$ 28,71 e vende por R$ 1,20 o direito de alguém comprar de você na terceira sexta-feira do mês de julho essas ações pelo mesmo valor, que é o strike, R$ 28,71. Então, você pagou R$ 28,71 e vai vender por R$ 28,71 a ação. Mas lembre, quem tem esse direito de comprar por R$ 28,71 já te pagou R$ 1,20. Então, você lucrou R$ 1,20. Tá joia? Essas são as opções classificadas como ATM, at the money, tá? Ou no dinheiro, ok? Muito bem. E tem uma terceira classificação, que são as opções OTM, tá? OTM, out to the money, tá? Out to the money, tá? Significa opções fora do dinheiro, fora do dinheiro. Um exemplo seria esta opção de código PETRIG 304. Tá? O prêmio dela, tá? Ou seja, o valor pelo qual essa opção está sendo negociada, é de 76 centavos. Agora, o que significa uma opção OTM, né? Ou uma opção fora do dinheiro? Significa que esta opção tem o seu strike em valor superior ao valor que a ação está custando naquele momento. Você comprou a ação por R$ 28,71, mas o strike da opção que você está vendendo é acima. Neste caso, R$ 29,71. Ou seja, lá na terceira sexta-feira do mês de julho, se quem comprou a opção for exercer o direito, ela vai comprar de você a ação da Petrobras por R$ 29,71. Mas você pagou quanto? R$ 28,71. Ou seja, ela vai pagar mais do que você pagou. Tá? Então você vai embolsar esse lucro. Mas você já embolsou um valor antes. Que valor foi esse? O valor extrínseco de 76 centavos. Ou seja, o preço dessa opção. Tá? O quanto custou essa opção, né, no mercado. Quando você vendeu essa opção, custou para alguém, né, 76 centavos. Quem comprou vai ter o direito, então, de comprar as suas ações por R$ 29,71. Tá? Então, quando o strike é maior do que o valor da ação, essa opção é classificada como uma opção fora do dinheiro, ou OTM. Tá joia? Então, em síntese, as opções podem ser classificadas como ITM, quando o strike é menor do que o valor da ação. Podem ser classificadas como ATM, quando o valor do strike é igual ou muito próximo do valor da ação. E elas podem ser classificadas como OTM, quando o strike é maior do que o valor das ações. Tá joia? Pessoal, mais uma vez, se for necessário, reveja essa aula com atenção para não ter nenhum tipo de dúvida quanto à classificação, porque nós vamos utilizar essa classificação das opções na hora de escolher as estratégias mais à frente. Tá joia? Espero que vocês tenham aproveitado e gostado e nos vemos aí, então, no próximo módulo. Um forte abraço e até lá!